Olá galera, estamos de volta com mais um bloco, vamos que vamos retomar aí o nosso estudo do raciocínio lógico, nosso curso completo. Lembrando que na aula passada nós finalizamos a parte de negação, sem dúvida nenhuma um dos tópicos que mais cai em prova, tá? Se você souber só a negação, e souber fazer até agora, né? O que nós vimos? Tabela verdade, fizemos aquela porrada de exercícios de tabela verdade, né? Aquelas questõezinhas que já são questões inclusive de argumentação, que o cara lá dava o ponto de partida, aí você ia salvando os conectivos. E a parte de negação que nós já estudamos, eu tenho certeza que você já consegue fazer várias provas, várias questões de prova, tá? Que antes você não ia conseguir. Então só com essa parte aqui, é a parte que mais cai em prova, principalmente no tópico, quando eu falar sobre o tópico da aula de hoje, que é equivalências lógicas. Aí completa, galera. Não é que completa, mas contempla aí 80% do conteúdo que cai de fato em prova. Só para vocês terem uma ideia, beleza? Aquilo que a gente vai estudar posteriormente cai, só que em menos quantidade, um percentual mais baixo, mas cai. Vem comigo aqui, olho na tela. Galera, bora fazer uma revisãozinha? Ó, negação do A e B, negação de A ou B, negação do se então, negação de A se somente se B, negação de ou A ou B, negação de todo A é B, negação de nenhum A é B. Só uma revisãozinha, beleza? Olha só, galera, eu falei em algum momento, né, nos blocos anteriores, que é muito comum a gente confundir negação com equivalência. Vocês já estudaram negação comigo. Agora vocês precisam, ó, praticar, refazer os exercícios que nós fizemos, que foram vários, mais de 50 exercícios nós já fizemos, tá? Até o momento. Então, refaça todos, vai por mim. Porque quando começa a estudar equivalência, não é porque equivalência é difícil, mas é por conta do excesso de informação. E aí você começa a confundir, é natural, aconteceu isso comigo. Beleza? Então eu já estou antevendo e te deixando preparado, tá? E te dando o caminho para minimizar isso aí. Refaça os exercícios. Então essa revisãozinha aqui ela é extremamente importante. A gente tem que estudar a equivalência, que é o tópico da aula de hoje, mas sem esquecer aquilo que nós já estudamos. Então vem cá. Tanto negação do E, tanto negação do OU, é o nega, nega, nega. Lei de Morgan. Nega, 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 nega. Então aqui fica não A ou não B. Beleza? Negação de A ou B, não A, E, não B. Negação do E vira OU, negação do OU vira E. Professor, a negação do E sempre vai virar, negação do E sempre vai virar OU? Nem sempre. Lembra aquela observaçãozinha? A negação do E pode ser que vire o quê? Se então. Por quê? Porque a negação do se então é mantém a primeira e nega a segunda. Mantém. Nega. É a regra do mané. Mané é o cara que mente, mané é o cara que nega. A negação, regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, se eu posso negar o se então usando o conectivo E, a negação do E também pode ser que vire se então. É usando exatamente a mesma regra, mané. Só que se você estiver diante do E, tira o E e bota se então. Se estiver diante do se então, tira o se então e bota E. Tudo bem? Mas a regra é a mesma, mané. Negação do se somente se do ou, uma é a negação do outro, tá? Então a negação de A se somente se B é ou A ou B. Beleza? Prova lá do MPU, caiu, ou o dólar cai, ou o ministro da Fazenda cai. Qual é a negação? O dólar cai se somente se o ministro da Fazenda cai. Beleza? Negação do ou, A se somente se B. Show de bola? Beleza. E qual a negação de todo A é B? Basta eu encontrar algum, pelo menos um, ao menos um A que não é B. Algum A não é B, beleza? E qual a negação de nenhum A é B? Nenhum aqui é goiano. Basta eu encontrar algum que seja goiano. Algum A é B.
E aí, por tabela, vamos dizer assim, a negação do algum está aqui na nossa revisão também. Qual seria a negação de algum A não é B? Todo A é B. Qual a negação de algum A é B? Nenhum A é B. Tudo bem? Revisãozinha sobre negação. Isso aqui, se você souber para a prova, tenho certeza que você já vai matar, você já vai pontuar, coisa que antes você talvez não iria conseguir. Mas essa revisão é uma revisãozinha especial. Beleza? Então, printa aí, faz alguma coisa, que essa revisão é legal. Show de bola, vou apagar tudo, hein? Qualquer coisa você volta e printa, tá? Vou apagar tudo. Beleza. Vamos mudar a nossa prosa, vamos falar sobre as equivalências lógicas. Olha aqui para mim. Galera, duas proposições são equivalentes quando elas possuem a mesma tabela verdade. Então, por exemplo, monta a tabela verdade de uma frase. Deu VVFF. Monta a tabela verdade de uma outra frase. VVFF. Deu exatamente a mesma sequência, significa dizer que elas são equivalentes. Tá? É bem verdade que não compensa e não é viável a gente ficar montando tabela verdade na hora da prova. Mas é uma saída, querendo ou não é uma saída. Se o cara tá, isso aqui é equivalente a isso, você pode montar a tabela verdade para poder provar a equivalência entre duas proposições. Se tiver a mesma sequência, elas são proposições equivalentes. Se tiver tudo ao contrário, lembra o que é? Se tiver tudo ao contrário, significa dizer que uma é a negação da outra, tá? Mas agora vamos falar de equivalências. E de antemão eu falo o seguinte, nós não vamos resolver montando tabela verdade, tá? Nós vamos fazer o quê? Explico para você aqui, depois a gente entra com os macetezinhos. Eu tô te treinando para fazer prova. É isso que eu quero que você pontue. Tá? Eu quero que você gabarite a prova de raciocínio lógico, tá bom? Então vamos colocar aqui algumas equivalências lógicas. Tá aí, ó. A primeira, A e B é a mesma coisa que B e A. Olha aqui pra mim. Se eu faço, ó, Márcio é professor e Flávio é estudante, é a mesma coisa de falar Flávio é estudante e Márcio é professor. O que eu tô dizendo aqui é que o E, ele aceita a troca de ideias, tanto faz. Eu já comentei isso também algumas vezes, agora a gente está formalizando. Tá? Que na matemática a gente chama de propriedade comutativa. Lembra? A multiplicação aceita a propriedade comutativa. Por quê? Porque 5 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 5. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá? A ordem das ideias não vai alterar a tabela verdade aqui. Permanece a mesma. Então, A e B é a mesma coisa que B e A. Professor, vai cair? Muito difícil, gente. Muito difícil. Tem muita coisa mais legal para cobrar do que, esse aqui é equivalente a os caras só mudar de ideia. Mas, né, não se feche para essa possibilidade. Então, venha. Então, propriedade comutativa. Por exemplo, a subtração não aceita a comutativa, porque 5 menos 2 não é a mesma coisa que 2 menos 5, tá? Então, eu estou dizendo que o conectivo E aceita a propriedade comutativa. Assim como ou A ou B é a mesma coisa que B ou A. Beleza? Professor, e aí, cai? Improvável, improvável, tá bom, gente? Mas saiba que o E e o OU tanto faz a ordem das ideias, tá? A ou B é a mesma coisa que B ou A. Vai montar a tabela verdade das duas para você ver. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá bom? Aqui que é igual mesmo, que a seta tá indo e voltando, né? A se somente se B é a mesma coisa que B se somente se A. Ou A ou B é exatamente a mesma coisa que ou B ou A. Tá aí. Aí olha só, tava tudo indo muito lindo, né? A e B é a mesma coisa que B e A ou B é a mesma coisa que B ou A se somente se B é a mesma coisa que B se somente se A ou B é a mesma coisa que ou B ou A. É isso que vem o encrenqueiro do sim então. E nós já havíamos comentado, eu fiz uma questãozinha, né, que ele falava A implica B, que é diferente de B implica A. Tá aqui, ó. Se A, então B, não é, ó, é diferente, não é a mesma coisa que se B, então A. Beleza, galera? O se, então, ele é enjoado, por isso que ele é o que mais cai. Você tem que obedecer o sentido da seta, de onde ela tá saindo para onde ela tá indo, para onde ela tá apontando. Tá apontando pro B. Apontar pro B não é a mesma coisa que apontar pro A. Beleza? Todos os conectivos aceitam a propriedade comutativa, com exceção do se então. Se então ele é o único que você não pode inverter
as ideias. Eu tenho, no mínimo, pensando rápido aqui, eu tenho pelo menos 3 maneiras diferentes de provar isso para você. Quer ver? Olha só aqui. Imagine essa situação, ó. A, setinha apontando para B. E eu digo que A é verdadeiro e B é falso. Turma, verdadeiro com falso, Vera Fischer dá falso. Agora, coloca B, setinha apontando para A, e coloca os mesmos valores lógicos. No A, coloca verdadeiro, no B, coloca falso. Vê se dá o mesmo resultado. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. Então, uma maneira simples de provar que essas duas coisas não são equivalentes, pronto, acabei de provar. Atribuir aí, ó, verdadeiro para A, B falso. A implica B é diferente de B implica A. Um deu falso, outro deu verdadeiro. Perceberam isso aí? Então, facilmente a gente consegue provar que as coisas não são equivalentes, beleza? E aí, galera, vamos falar só sobre esse cara aqui agora, tá? Porque eu acho improvável, 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 improvável que caia só trocando ideia de posição. Muito difícil. Mas como eu disse, não se feche para isso. Não se feche para isso, tá? Pense sempre nessa possibilidade. Não descarte a possibilidade, embora eu, sinceramente, acho que não tem nem 0,5% de chance de cair falando assim, Márcio é professor e Juca é forte. É a mesma coisa que Juca é forte e Márcio é professor? Muito difícil cair uma dessa. Né? O e, o ou, se somente se, né? O ou. O importante é que vocês entendam o seguinte, todos os conectivos aceitam a propriedade comutativa. O se, então, ele é a exceção. Fechou? Beleza. Então vamos entender aí, ó. Vamos entender a equivalência do se, então. Qual é a equivalência, então, do se, então, já que eu não posso simplesmente inverter? Aí eu gosto de usar essa frase, né? Porque é uma frase que mexe com naturalidade, com nacionalidade, e é fácil a gente entender, olhando para o conteúdo dela, né? Olha só. Se é baiano, então é brasileiro. Gente, essa frase, ela é verdadeira? Sim ou não? Olha só. Quando eu pergunto, né, normalmente isso aqui num curso presencial, os alunos ficam assim me olhando, né? É interessante quando o professor de raciocínio lógico pergunta alguma coisa, né? O cara sempre acha que tem... Caraca, peraí. Se é baiano, então é brasileiro, será? Professor, peraí, tem algum peguinho. Onde é que tá essa Bahia? Gente, Bahia, tá lá dentro do Brasil. O cara nasceu lá na Bahia. Deve ter algum baiano me assistindo. Se você nasceu na Bahia, consequentemente você é brasileiro, óbvio. Então essa frase ela é verdadeira? É verdadeira, inclusive, galera. Por quê? Porque a Bahia está dentro do Brasil. Olha que importante isso. Galera, isso aqui não é importante não, isso aqui é importante demais, tá? Presta atenção, uma coisa que eu gosto de falar para o meu aluno. Se você visualiza algo acontecendo num exemplo específico, por exemplo, dentro do Cientão, você pode generalizar aquilo ali. Porque Cientão é Cientão em qualquer lugar do mundo. Cientão é Cientão em qualquer situação. Por que eu estou falando isso? Tá vendo, ó, que se é baiano, então é brasileiro? A primeira ideia que é baiano, ela aparece dentro da segunda ideia, que é brasileiro. Isso acontece com todos os cientão, mesmo que não seja tão óbvio ou fácil da gente compreender. Por exemplo, quando o cara usa ideias que não tem relação nenhuma uma com a outra, você vai falar, uai, como assim uma ideia está dentro da outra? Mas abra teu coração para isso. Todo cientão, a primeira ideia aparece dentro da segunda ideia. Todo cientão pode ser representado através desse diagrama lógico, onde a primeira ideia aparece dentro da segunda ideia. É claro que se eu colocar assim, se Márcio é forte, então Alagoas é bonito. Caramba, Márcio é forte, está dentro de Alagoas, é bonito. Tá vendo? Você não vai perceber que é possível fazer essa relação, mas é porque a gente está usando ideias sem relação. Uma não tem relação com a outra. Mas eu estou te dizendo o quê? Se eu quiser representar através do diagrama, eu posso. Eu sempre posso pegar a primeira ideia do cientão e colocar dentro da segunda ideia. Inclusive, o cientão ele pode ser escrito assim também, ó. Todo baiano é brasileiro.
Olha que sensacional. Beleza? Todo A é B. Ou seja, uma das... Opa, é brasileiro. Uma das variações do se então, galera, é o todo. Beleza? Então, por exemplo, ó, vamos generalizar? Se eu coloco assim, ó, se A, então B. Qualquer ideia. Se A, então B. Como é que eu posso representar a primeira ideia dentro da segunda ideia? FCC cobrou esses dias isso, 2018. A primeira ideia dentro da segunda ideia. O se, então, eu sempre posso representar através desse diagrama. E se eu posso falar se A, então B, eu posso escrever como? Todo A é B. E vice-versa, tá, galera? E vice-versa. Todo A é B é a mesma coisa que se A, então B. Se A, então B é a mesma coisa que todo A é B. Beleza? E todo se, então, eu posso representar através de um diagrama em que a primeira ideia aparece dentro da segunda ideia. Olha o tanto de coisa já importante. Eu nem falei ainda de equivalência, mas olha o tanto de coisa importante que eu já falei desse se, então. Beleza, galera? Legal. E aí, como é que eu posso escrever uma frase equivalente a essa? Olha essa outra frase, veja se ela é verdadeira. Se não é brasileiro, então não é baiano. Olha para essa segunda frase. Se não é brasileiro, então não é baiano. Pessoal, olha só o diagrama. Bahia, Brasil. O que essa segunda frase está dizendo? O cara não é brasileiro. Se ele não é brasileiro, ele nasceu fora do Brasil. Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos. Ele nasceu fora do Brasil. Se ele nasceu fora do Brasil, tem como ele ser baiano? Pessoal, peraí, deixa eu ver se eu conheço algum argentino baiano. Ô, gente, se liga, né? Vamos, saia da caixinha, pensa. O cara nasceu fora do Brasil. Tem como ele ser baiano? Não. Tem como ele ser mineiro? Não. Tem como ele ser paulistano? Não. Se ele nasceu fora do Brasil, se ele não é brasileiro, consequentemente eu posso afirmar, ele não é baiano. Perfeito? Então venha. Nós estamos aqui, galera, diante de duas frases que são o quê? Equivalentes. São duas frases que são equivalentes, são proposições equivalentes. E olha o que eu falei mais cedo para vocês. O que você observar num exemplo específico, você pode generalizar. O que eu fiz daqui para cá? Perceba, compare. Olha só, como as regras surgem. Como é que as regras surgem? O cara faz um exemplo, aí ele fica observando aquele exemplo. Aí ele faz outro exemplo, aí ele fica observando aquele outro exemplo. Aí vai fazendo, faz 10 exemplos, 20 exemplos, 50 exemplos. Ele, caraca, eu tô percebendo que sempre tá acontecendo a mesma coisa. Aí que surgem as regras. O cara vai e generaliza. E eu já tô te falando, pra gente não precisar ficar fazendo 200 exemplos. Se você fizer um exemplo aqui, o raciocínio lógico é lindo por isso. Se você ver um exemplo aqui, deu certo nesse se então, a gente já consegue generalizar. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos tentar estabelecer uma regra. Venha. Vamos tentar estabelecer uma regra. Turma, olha o que aconteceu aqui, ó. É brasileiro. Ela veio pra cá. Só que ela veio como? Não é brasileiro. Negou. Olha essa ideia. É baiano. Veio pra cá. Só que o que aconteceu? Negou. Ah, professor, então a equivalência do ser, então, cruza e depois nega? É, exatamente. Você vai cruzar e negar. Professor, eu cruzei ali, ó, e neguei. Você cruza e nega. É, você cruza e nega. Toda vez que você pegar o então e você cruzar e negar, você está achando a equivalência. Cruza e depois nega. Olha aí depois aqui, ó. Olha aqui de novo. Generaliza. Se A, então B. Qual é a equivalência do se A, então B? Eu cruzo e nega. Se não B, então não A. Professor, posso generalizar? Pode. Você pode generalizar. E aí a gente pode fazer uma regra geral. Se A, então B, cruza e nega. Se não B, então não A. Beleza, galera? Ô, professor, eu não gostei desse negócio de ficar cruzando, não. Cruzar, negar, não achei legal, não. Então tá, só uma maneira fácil de você memorizar, mas você tem uma outra maneira também de memorizar.
em tempo. Presta atenção, existe um nome, tá? Dessa equivalência, é o teorema contrarrecíproco. Teorema contrapositivo, também pode ser. Teorema contrapositivo, tá? Já caiu assim, ó, na prova da PM Tocantins, salvo engano. Se Márcio é alto, então Flávio é estudante. A contrapositiva dela é... Então, se você não souber o que é contrapositivo, o que é a contrapositiva? É você cruzar e negar. Você cruza e depois nega. Então, conforme eu estava dizendo, né? Professor, não gostei desse lance de cruzar e negar, não. Você tem uma outra maneira de memorizar essa equivalência, porque ela vai despencar na tua prova. Comece a partir de hoje a resolver questões, você vai perceber a quantidade de questões sobre equivalência. E essa equivalência, cruza e nega. Tá? Qual seria uma outra maneira, então, de falar, de memorizar? Volta negando. Como assim? Se é baiano, então é brasileiro. Volta negando, nega tudo que você vê pela frente. Se não é brasileiro, então não é baiano. Tá? Porque tem gente que não gosta de cruzar e negar, prefere voltar negando. Tanto faz. Voltar negando é muito simples. Por exemplo, se Márcio é professor, então Flávio é careca. Volta negando. Se Flávio não é careca, então Márcio não é professor. Gente, você não precisa nem anotar isso na prova. Você só vê se ele cruzou e negou, ou só vê se ele voltou negando. Para marcar a alternativa correta, né? Por exemplo, prova do CESP, se vê se ele cruzou e negou. Beleza? Tem que cruzar e negar. Falando de banca CESP, quando que o item está errado? O que ele faz para deixar o item errado? Às vezes ele só cruza, às vezes ele só nega sem cruzar. Beleza? Ah, a equivalência de se é baiano, então é brasileiro, é se não é baiano, então não é brasileiro. Conversa, o cara não nasceu na Bahia. Eu posso afirmar que ele não é brasileiro? Claro que não, ele pode ser mineiro. Tá? Então, não basta só negar essa. Tem que negar e cruzar, ou cruzar e negar. Também não basta só cruzar. Se é brasileiro, então é baiano. Cara, eu sou brasileiro, no entanto, não sou baiano. Tá? Então não basta só cruzar, não basta só negar. Você tem que cruzar e negar. Ou simplesmente volta negando. Volta negando. Se Juca é forte, então Ana é alta. Volta negando. Se Ana não é alta, então Juca não é forte. Galera, é a coisa mais simples que tem. Lembra que eu falei que a equivalência não era difícil? Por que eu tenho um medo de que você confunda? Por conta do excesso de informação. Mas dizer que a equivalência é difícil é regra, tem uma regrinha. O cara vai te dar o centão, você volta negando. Só isso. Beleza? Então o nome do teorema, tá aí o nome dessa equivalência, é o teorema contrarrecíproco, conhecido também teorema contrapositivo, tá? É claro, né? E popularmente conhecido como volta negando. Beleza? Então perceba como é diferente da negação, né? A negação ele deixa de ser sim, então a equivalência não. Você mantém o conectivo. Então a frase começa com se, ela vai permanecer o se, tem que começar com se, e volta negando. Troca as ideias de posição e nega as duas. Fechou? Vamos ver alguns exemplos. Ó, se Juca é policial, então Maria não é motorista. Vai, olha só. Pausa o vídeo e faz a equivalência dessa aí. Vamos fazer diferente? Muda a câmera aqui, vem para a câmera 2. Aqui, câmera 2. Beleza. Se Juca é policial, então Maria não é manobrista. Estamos na aula de equivalência, eu sei. Mas vamos supor, só para a gente não esquecer aquilo que nós já estudamos. Se ele tivesse pedido para fazer a negação disso aí, como é que ficaria a negação? Negação. O cara que nega, a regra da negação do centão, o cara é mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Esquece o se. Mantém a primeira, Juca é policial. E nega a segunda, a negação de Maria não é manobrista. Maria é manobrista. Isso seria a negação. Se ele pedir a equivalência, você cruza e nega. Ou volta negando. Venha comigo, depois volta comigo negando. Ó, se Juca é policial, então Maria não é manobrista. Volta negando tudo que você vê pela frente.
Se Maria, tampo não, se Maria é manobrista, então Juca não é policial. Olha como ficou. Deixa eu pegar aqui o passador que ficou longe. Tá aqui, ó. Se Maria é manobrista, ó. A negação de não é manobrista, é manobrista. A negação de é policial, não é policial. Cruzei, troquei as informações, cruza e nega. Professor. Com isso aí eu mato muitas questões. Vocês não têm noção da quantidade de questões que vocês vão resolver assim. Se beber, não dirija. Frase conhecida, né? Campanha da lei seca. Se beber, então não dirija. Se beber, logo não dirija. Se beber, consequentemente não dirija. Quando beber, não dirija. Olha as variações do centão. Tô repetindo, hein? Tô repetindo. Se beber, não dirija. Volta negando. Olha, quando você volta negando, vê se a frase não tem o mesmo impacto. Ó, se você beber, então não dirija. Volta negando. Se você dirigir, a negação de não dirija é dirigir. Se você dirigir, não beba. É a mesma coisa, galera. Dá no mesmo. Olha, se você beber, eu quero que você não dirija. Mas se você dirigir, eu quero que você não beba. É a mesma coisa. Tá aí, ó. Se dirigir, a negação... Eita, caiu tudo. Se dirigir, ó, a negação de não dirija é dirija. A negação de beber é não beba. Beleza? E aqui é igual ao vivo, tá? Não tem, professor, vai cortar teu passador caiu tudo. Pilha foi pro lado, pro outro, mas vamos nessa. Beleza, galera? Tranquilo, show de bola. Outra, se Márcio não é careca, olha aí, se Márcio não é careca, que tem? Então Igor é dançarino, beleza? Se Márcio não é careca, então Igor é dançarino. Faz a equivalência dela aí pra mim, vai? Faz a equivalência. A equivalência tá aí. Se Igor não é dançarino, ó, a negação de Igor é dançarino, Igor não é dançarino. A negação de Márcio não é careca, Márcio é careca. O que eu fiz? Eu cruzei e neguei. Beleza, galera? Sem esquecer aquilo que nós já estudamos. Como é que ficaria a negação? Olha, a negação da proposição G. Como é que ficaria a negação? Vê aí, como é que ficaria a negação? Mané. Mantém a primeira, Márcio não é careca, mantém a primeira e nega a segunda. Igor não é dançarino. Isso se ele estivesse pedindo a negação. Mas como eu pedi agora a equivalência, se Igor não é dançarino, tá vendo que mantém o se? Se Igor não é dançarino, então Márcio é careca. Beleza, galera? Show de bola. Matamos aí uma equivalência do centão. É a mais importante. Se eu pensar em termos percentuais, eu acho que ela contempla aí 85% das questões de equivalência. 85%. Falou em equivalência, pega do centão, volta negando. Pelo amor de Deus. É muito sério isso que eu vou falar. Cada conectivo tem sua regra. Regra da negação, vamos falar de negação. Regra da negação do é um jeito, né? Que é a mesma coisa do ou, nega, só que a negação do e vira ou, negação do ou vira e. Negação do centão, mantém a primeira e nega a segunda. A tabela verdade do e é muito exigente, o ou é pouco exigente. Então perceba que cada conectivo tem a sua característica. Voltar, tem gente que fala assim, caraca, professor, gostei desse negócio de voltar negando. Aí o cara pede uma equivalente de outro conectivo, volta negando. Pelo amor de Deus. A regra do volta negando, do cruza e depois nega, teorema contra recíproco, mesma coisa, só não foi mudando a nomenclatura. Só serve para o cientão. É a negação do a equivalência do cientão. Beleza? Não vai sair, vou voltar negando em toda a questão da... Não faz isso, por favor. É a regra da equivalência do conectivo cientão. É uma coisa particular. É uma coisa do cientão. Beleza? Não esqueçam também aquilo que eu falei no bloco passado, tá? Agora que você está estudando equivalência, o cara vai fazer um jogo de palavras na questão. Há uma proposição que é logicamente equivalente à negação. Caralho, professor, ele está querendo a equivalência ou quer a negação? Lembra da dica que eu dei?
Se tiver a palavra negação, é a negação que ele quer. Beleza? Questões de equivalência, você vai falar, eu quero a proposição equivalente a esta. Pode saber que é equivalência. Se não tem palavra negação, não tem por que você negar. Então você vai fazer a equivalência. Tudo bem? Volta negando. Às vezes ele fala assim, ó, se Márcio é professor, então Flávio é estudante. Logo, só isso. Pode saber, equivalência. Só mas não veio falando nada. Pois é, falou negação? Não, então por que você vai negar? Logo, podemos concluir que isso aí é igual a, se Márcio é professor, então Flávio é estudante. Logo, se Flávio não é estudante, então Márcio não é professor. Volta negando, ele quer equivalência. Fechou? Tranquilo? Bloco especial. Fizemos revisão, né? Começamos o bloco revisando a parte de negação e agora estamos fazendo, né? Matamos praticamente, não tudo, sobre equivalência, tá? Vamos exercitar. Próximo bloco, faremos várias questões, tá? Sobre essa equivalência que você vai perceber. Questões atuais. Abre qualquer site de questões aí. Ah, teve prova domingo passado, retrasado. Certeza vai ter, em algum lugar do país, caiu uma questãozinha com essa equivalência. Volta negando. Beleza? Vamos tomar uma água, te espero no próximo bloco. Até logo.